Caros amigos do canal Via Romana, eu sou o professor Rafael Queiroz e esse vídeo de hoje é uma refutação a uma série recente lançada pelo Brasil Paralelo sobre Revolução Russa. Pois bem, eu dei uma assistida em alguns dos vídeos que eles lançaram e consegui captar a tese central defendida por eles ali, nessa apresentação que eles fazem do assunto. Noto, em primeiro lugar, que, pelo que eu vi, a maioria dos sujeitos que se propõem a abordar o assunto ali no vídeo não tem nada escrito sobre o assunto, tá? Não tem, parece, ao que tudo indica, diploma de história, não desenvolvem nenhuma atividade na área de história, não são professores, não são historiadores, não são pessoas que escrevem sobre história costumeiramente, e mesmo assim se metem a tratar do assunto que mal conhecem, o que já é algo recorrente no Brasil Paralelo, onde pessoas que não têm especialidade em história do Brasil, em história universal, se põem a tratar de assuntos que demandam a presença de especialistas, né? Então, o que acontece? A tese central, até onde eu pude perceber dessa série do Brasil Paralelo sobre Revolução Russa, é a seguinte: o czar Nicolau II começou a apertar demais a repressão sobre os revolucionários. Esses revolucionários, eles recuaram das suas atividades políticas e foram para as atividades culturais. Começaram, portanto, a ter aí um certo destaque no campo cultural, no campo intelectual. Começaram a fazer com que as ideias revolucionárias penetrassem na cultura russa, criando o caldo necessário para uma revolução, né? Lá em 1917, a Revolução Russa foi a primeira revolução socialista da história. Então, basicamente, a tese deles é que o que antecedeu a Revolução Russa foi uma revolução cultural, e essa revolução cultural ela foi produto de uma estratégia montada pelos revolucionários em decorrência da repressão policial do czarismo, tá? Então, dentro dessa explicação que eles dão para a Revolução Russa, eles só negam uma série de fatos, né? Um deles, que eu considero mais importante de ser destacado, é que você tinha acontecendo na Rússia um processo, né, de transformação social e econômica desde 1870. Ali nesse período, capitais excedentes da Inglaterra e da França vinham sendo investidos em indústria e começava a surgir uma classe operária na Rússia e também uma classe média. E você tinha uma estrutura social na Rússia que ainda era feudal, ou seja, tinha uma nobreza que detinha os cargos públicos, tinha um clero que tinha também acesso a certos cargos públicos, né, dentro do Estado czarista, e você tinha uma vasta massa, né, de camponeses que vinha sendo cada vez mais explorada, porque a Rússia tinha virado o século XIX basicamente o celeiro da Europa ocidental que tinha se especializado em indústria, tá? Então, o surgimento dessas classes urbanas, né, uma classe operária, uma classe média, ampliaram dentro da Rússia as demandas por direitos políticos, tá, por representação política. Lembrar também que a Rússia era um país multicultural, multirracial, tinha vários povos ali dentro do Império Russo, não apenas russos, né? Povos de origem asiática, povos de etnias variadas, com diferentes religiões também, que também não gozavam de direitos políticos dentro da Rússia. Então você vai ter toda uma movimentação da sociedade russa, final
do século XIX, início do século XX, em prol de uma mudança da estrutura política russa, no sentido de dar direito de participação a essas novas classes sociais que estavam surgindo. E aí você vai ter um fato que é o Domingo Sangrento, de 1905, né? Logo no início do ano de 1905. O que foi isso, basicamente? Bom, na época a Rússia entrou numa guerra contra o Japão, perdeu a guerra, ficou endividada, e essa situação criou um quadro econômico muito ruim dentro do país, né? A miséria aumentou, as dificuldades materiais da população ampliaram significativamente, né? Os camponeses ficaram numa condição muito ruim, né? Porque sempre que a guerra, sempre que a Rússia entrava em guerra, o czar ele aplicava políticas de confisco dos alimentos para destinar as tropas, etc. e tal, como foi também na Primeira Guerra Mundial. E eram políticas bastante brutais, diga-se de passagem, né? Todo um esforço de guerra, uma mobilização de guerra que impunha sacrifícios muito grandes aos camponeses. E isso tudo criou, né, um clima de revolta no país e que acabou levando à constituição dos sovietes, né, sindicato de trabalhadores que reunia também camponeses, reunia militares de baixa patente, etc. e tal. E durante esse período houve muitas greves na Rússia, manifestações, né, motins, etc., por conta de toda essa situação crítica no plano econômico. E houve, em janeiro de 1905, ali uma manifestação que vai ficar marcada pelo sangue, que vai ser esse Domingo Sangrento do qual nós falamos, onde mais ou menos 3.000 manifestantes, muitos deles trabalhadores, vão se dirigir ao Palácio de Inverno do czar Nicolau II, que inclusive não se encontrava no Palácio de Inverno naquela data, naquela ocasião, se não me engano 22 de janeiro de 1905, se não estou enganado, e onde eles vão ali não para realizar ou tentar levantar uma revolução, embora houvesse pessoas dentro de todo esse movimento aí de 1905, né, que queriam uma revolução, eram os membros, né, do Partido Social Operário Russo, que era um partido que tinha elementos marxistas ali, os mencheviques, né, os bolcheviques, etc. e tal. Nem todos os trabalhadores estavam interessados em revolução, muitos só queriam reformas, queriam direitos trabalhistas, direitos políticos, etc. e tal. E aí o que acontece? Os cossacos, né, que era uma tropa de elite do czar, abriu fogo contra os manifestantes. Muitos deles, inclusive, estavam com estampas de santos. Foram liderados por um padre ortodoxo, inclusive. É bom notar isso, quer dizer, mostrando que era um movimento que tinha mais um caráter reformista do que revolucionário. Era um movimento que acreditava que o czar, como pai do povo russo, iria atender os reclamos da população mais pobre. E o resultado foi uma tragédia, né? Alguns chegam a dizer que 4.000 pessoas morreram, né? As fontes mais, vamos dizer assim, críticas ao regime czarista. Outras fontes mais pró-czarismo vão baixar esse número para menos de 1.000, tá? Agora não estou me lembrando se 4.000 feridos ou mortes, se não me engano, feridos, mortos, não. Enfim, então as fontes mais pessimistas falam de 4.000 feridos, né? E as fontes mais otimistas são pró-czarismo, falam de menos de 1.000, tá? Os historiadores, né, em geral, eles ficam nessa casa aí de 1.000 para cima, tá bom? Ou seja, mesmo que não tenha sido assim um número muito alto, a gente tem que levar em consideração que eram mais ou menos 3.000 pessoas ali reunidas no Palácio de Inverno,
E tinham pessoas também nas ruas que acabaram sendo feridas, machucadas pela cavalaria cosaca, né? E pela brutalidade dos soldados, tá? Houve mortes, aí há uma discussão, um debate, quantos mortos foram e tal, também há um debate sobre isso, né? Mas o que ocorre é o seguinte, esse episódio ele foi um marco divisório aí em todo esse processo social e político que estava acontecendo na Rússia da época, porque ele criou, né, na classe operária nascente um sentimento de que não era possível dialogar com o czarismo, não era possível chegar a um termo, a um bom termo, não era possível fazer uma reforma dentro do czarismo, tá? De maneira a manter o regime de pé, fazendo aqui e ali algumas mudanças pontuais que pudessem trazer melhorias para a condição dos trabalhadores. Quer dizer, aquilo que fora possível fazer na Alemanha, dos imperadores Hohenzollern, né, onde ali na era do Bismarck você teve a criação de algumas leis trabalhistas que diminuíram a tensão dentro do movimento operário por revolução, por comunismo, socialismo, né? Tanto que o Marx pensava numa revolução socialista primeiro acontecendo na Alemanha, né? Só que depois, por conta dessas reformas que foram feitas pelo Kaiser, Guilherme I, a coisa não andou, porque você atendeu, né, aos clamores dos trabalhadores. Na Rússia isso não foi possível. E aí isso jogou a classe trabalhadora, boa parte dela, no colo do socialismo, no colo dos revolucionários, né? E aqui eu não estou entrando no mérito se houve ou não uma revolução cultural na Rússia que antecedeu a Revolução Russa, né? Isso aí, obviamente, acontece em todas as revoluções. Na Revolução Francesa também houve uma revolução cultural antecedendo a Revolução Francesa propriamente dita, a Revolução Política, né, propriamente dita. O problema desse pessoal, dessa turma do Brasil Paralelo, é que é um pessoal muito influenciado pela visão do Olavo de Carvalho, tá? E que é um pessoal que, vamos dizer assim, preconiza um grancismo de direita, né? Eles acham que tudo vai se resolver através de um ativismo cultural, né? Se os grancistas, né, acreditam que você vai chegar a uma revolução socialista através de uma revolução cultural, o que é uma posição completamente oposta de Marx, que pensava em revolução através de luta de classes, né, de luta armada, e, enfim. Esse pessoal do Olavo acredita que assim, você vai conseguir barrar, né, através de um ativismo cultural de direita, né, a revolução grancista de esquerda. E eles costumam dar muita importância ao fator cultural na história. Eu não nego que o fator cultural tenha um papel, e ele tem, sem dúvida, mas ele não tem esse papel todo. Por quê? Você não vai conseguir fazer uma revolução só com ativismo cultural, seja de esquerda, seja lá do que for, tá? Porque você precisa romper institucionalmente com um modelo político anterior. E para isso você precisa, em algum momento, partir, né, para a luta política. Então, por exemplo, na França, pré-Revolução Francesa, você tinha ali o papel do iluminismo e tudo mais, mas você precisava de um momento, de um contexto, de um episódio, vamos dizer assim, né, que pudesse desencadear uma revolução. E aí você vai ter a fome de 1788, né? Você vai ter o aumento dos impostos pelo rei Luís XVI apenas sobre o terceiro estado, que vai fazer com que o terceiro estado se rebele. E aí você já tinha ali uma estrutura ideológica montada, né, que servia de justificativa para que aquilo ali que era inicialmente um ato de rebelião virasse uma revolução, tá? Inclusive lá no canal da Legião da Santa Cruz, o curso que nós demos sobre a história das conjurações maçônicas, nós mostramos isso, que dentro das lojas maçônicas você já tinha uma estrutura política para colocar no lugar da monarquia dos Bourbons, né?
Você sabia o que você ia fazer, né? Nós vamos ter uma assembleia, nós vamos ter uma constituição que vai ter esse cariz, ter essa característica, tá? A mesma coisa foi a Revolução Russa. Por mais que você tivesse ali uma fermentação cultural, tá? Os mencheviques, eles tinham uma proposta política, uma estrutura política para colocar no lugar do czarismo, que era uma democracia baseada numa aliança entre classe operária e burguesia contra a velha nobreza. E os bolcheviques queriam o quê? Queriam outra coisa, aliança entre operariado, o baixo oficialato das Forças Armadas, né? E, enfim, elemento campesinato. Mas quem teria a liderança, né, nem seriam os operários, seriam os intelectuais do movimento bolchevique, Lenin, né, o Trotsky, que inicialmente era menchevique, nem era bolchevique, passa para o lado dos bolcheviques depois, o Stalin e outros, tá? Enfim, então não adianta só você fazer uma fermentação cultural se você não tem uma disrupção institucional. E aí a Revolução Russa ela vai acontecer por quê, né? Porque o czar manteve a Rússia na Primeira Guerra Mundial, tomando toco da Alemanha, tomando pancada do exército alemão ali no fronte oriental, né? Forçando a população a uma mobilização total em que a fome se alastrava, né? E você não vislumbrava uma mudança do cenário militar no campo de batalha. E o czar se recusou a retirar o país da guerra, se recusou a uma rendição. Claro, seria humilhante, a Rússia teria que fazer muitas concessões à Alemanha, mas, enfim, se tivesse feito isso, teria salvo o trono. Nicolau II teria se mantido no poder, certamente. Ia ter que fazer também concessões à população, ia ter que abrir o regime de certa forma, mas ia se manter no poder, né? Mas como ele não quis fazer isso, ele foi derrubado. Tá? Inclusive o Alexander Kerensky, né, líder menchevique, que era chefe do governo provisório, aquela primeira fase da Revolução Russa, ali, a Revolução de Fevereiro de 1917, ele vai se encontrar com o czar e ele vai perceber, quando ele entra no palácio do czar, que a preocupação do czar não era com o povo, era com a família dele. Então, quer dizer, tinha um descolamento total entre a família Romanov e o povo, que foi a mesma coisa que aconteceu na Revolução Francesa. Mas esse pessoal do Brasil Paralelo não gosta de falar disso, porque ali tem muitos elementos monarquistas que tendem a passar pano para os erros cometidos pelos monarcas, né? Pelas dinastias, os Romanovs, os Bourbons, e inclusive a nossa dinastia aqui, né? Os Orleans e Bragança. E esses erros eles foram decisivos para que essas revoluções acontecessem, inclusive para que a proclamação da República acontecesse no Brasil, tá? Enfim, embora Dom Pedro II tenha sido, ao meu ver, um monarca superior a Nicolau II e a Luís XVI da França. Enfim, então era isso que eu queria trazer, pessoal. Basicamente, a minha avaliação é que essa série, né, do Brasil Paralelo é uma tentativa de tirar a culpabilidade, né, da nobreza e não tratar, né, das reformas sociais e econômicas que tinham que ser feitas, né? A gente sabe muito bem qual a posição ideológica desse pessoal do Brasil Paralelo, que é uma posição bem liberal, né? Então, obviamente que eles não vão reconhecer que faltou uma sensibilidade social por parte dos Romanov, que foi exatamente o fator fundamental, fulcral, para que o comunismo viesse a chegar a se instalar através, já em 1918, com a instauração da ditadura do proletariado pelo Lenin, né? E como eles não fazem, não tiram essa conclusão, né? Eles não conseguem também perceber que a solução, né, para a expansão de uma esquerda, né, com as mesmas proposições cá no Brasil, não é o liberalismo do Bolsonaro, não é, né, esse caminho que o governo Bolsonaro tomou, né, desde o início. A gente sempre reza, né, para que as coisas mudem. Tem dado alguns sinais aí de que talvez a coisa possa vir a mudar
caso tenha um segundo mandato Bolsonaro. Mas ainda são sinais muito tênues e que não permitem uma conclusão definitiva. Mas enfim, era isso, né? O liberalismo e a falsa sensibilidade com esses problemas sociais, em geral, é o que provoca, né, o que traz, né, os pretextos aí fundamentais para o desencadeamento de uma revolução socialista, comunista. Enfim, pessoal, era isso que a gente tinha para dizer. Até a próxima, um abraço.